Olá, leitoras e leitores! Mais um vídeo pro canal Mania de Leitores. Roda a vinheta. No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, ele foi um escritor médico, britânico. Ele nasceu na Escócia em 1859 e faleceu em 1930. Ele ficou conhecido por conta das histórias dos livros dele, do Sherlock Holmes. Ele ficou conhecido pelo mundo todo, principalmente porque esse livro foi uma inovação da literatura criminal, ainda mais para aquela época. Hoje em dia esses livros já são diferentes, ainda são considerados diferentes, a forma que o Sherlock lida com os crimes, e antigamente era mais ainda, Então, por isso ele ficou tão famoso e tão conhecido, Esse livro aqui, que é o resenha que eu tô trazendo, que foi a que eu li, eu acredito que ele é antigo, tá? Não sei o ano dele, Ele é uma coletânea, ele traz, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Esse aqui é o volume 1, tá? Esse é o volume 1, ele vai trazer 3 histórias, Um Estudo em Vermelho, que é os primeiros capítulos do livro. Aí a outra parte é O Sinal dos Quatro e o outro é As Aventuras de Sherlock Holmes. Nesse aqui, Um Estudo em Vermelho, no começo, já vem contando como o Sherlock Holmes conheceu o Dr. Watson, No caso, é até a versão como se fosse do Dr. Watson, alguns capítulos dizendo como é que ele conheceu o Sherlock, como é que é o Sherlock, descrevendo e tudo mais, O Dr. Watson, para quem não sabe, ele é um médico, Ele tinha acabado de voltar da guerra quando conheceu o Sherlock, então ele ainda estava meio traumatizado, estressado com aquilo tudo, ficou meio perdido porque a guerra, acredito que tinha acabado, então, ou ele tinha sido dispensado, agora eu não me lembro, mas ele não tinha mais meio que com o que trabalhar. Ele até poderia, abrir uma clínica, mas na realidade ele não estava muito afim, Ele ainda estava muito envolvido com as questões da guerra. E aí ele foi procurar, um lugar para morar. E foi assim que eles dois se conheceram, porque o Dr. Watson encontrou um velho conhecido que era amigo em comum dos dois, do Watson e do Sherlock. E aí quando o Dr. Watson falou que estava procurando um lugar para morar, esse conhecido foi e falou que conhecia um outro rapaz, um outro homem que também precisava de alguém para dividir, um apartamento, que era o Sherlock. E aí ele apresentou eles dois, E de começo a conversa deles era diferente, Era estranha, porque ele é muito fechado, ele tem como se fosse picos, Ele ora é muito fechado, meio depressivo, fica em casa o dia inteiro. Aí tem vezes que do nada ele sai, começa a andar por Londres, pela Inglaterra, viaja e sai, não avisa, só fala que vai sair para pensar, Então o Dr. Watson ficou analisando e achando ele meio assim, Mas depois a amizade eles criaram, Conseguiram ficar amigos. E aí o Sherlock começou a levar o Dr. Watson para resolver os casos, porque ele via que era uma boa ajuda ter um médico para ajudar a analisar certas coisas, para tirar algumas dúvidas. E o Sherlock Holmes em si, ele é muito inteligente, ele sabe sobre vários assuntos, ele estuda muito, e ele não é detetive, mas ele se tornou, por ter esses conhecimentos, ele se tornou um consultor, um detetive consultor. Que no caso, quando os policiais não conseguiam resolver algum caso ou estavam com muita dificuldade para resolver um caso, eles entravam em contato com o Sherlock Holmes, passavam as informações do caso para o Sherlock Holmes e o Sherlock Holmes ia investigava. Às vezes ele dava até uma de bedelhudo, quando ele sabia que
tinha acontecido um crime, ele ia e se intrometia na história, falava que podia ajudar, falava que eles estavam errados, e aí começava a mostrar como, né, e o porquê eles estavam errados, ou como ele sabia de certas informações, né. Então ele usava o método indutivo, né, ele usava muito observação das coisas, ele fazia os cálculos tipo, muito rápido, vamos supor, ele olhava assim, marca de pegada, e aí ele analisava e conseguia mais ou menos calcular quanto deveria ter de altura quem estava na cena do crime, né? Pelo tamanho das passadas. Então ele era muito bom com essas coisas assim, né? E ele normalmente descobria e desvendava os crimes e acertava quem era o criminoso, quem tinha cometido o ato, né? Então, assim, é muito bom. E realmente é muito diferente a forma que o Sherlock desvenda os casos, é muito interessante, muito curioso. Ele bota a pessoa também para pensar nesse livro, né, os livros dele, faz a pessoa começar a pensar em, tipo, começar a querer também dar uma de detetive e tentar, tipo, eu acho que pode ser tal pessoa, eu acho que pode ser assim. Então, quando os detetives, né, estavam com alguma dificuldade para conseguir resolver algum caso, ou alguns detetives, né, alguns policiais entraram em contato com Sherlock Holmes para saber o que ele achava, né, da tipo, consultoria, justamente, que ele era um detetive consultor. E no caso, às vezes o Sherlock Holmes também entrava em algumas cenas de crime, em algumas situações dando uma de, né, bedelhudo, porque às vezes ele descobria que tinha acontecido alguma coisa e ele ia para ver e analisar, porque ele mesmo falava que ele precisava, às vezes era melhor para ele solucionar, ele estar dentro da cena do crime, porque, né, na cena do crime, em algumas situações, né, por ele usar esse método, né, observativo, ele observava a cena do crime toda e coisas que às vezes passavam desapercebido pelo detetive, para os policiais na hora da cena do crime, ele conseguia perceber. Ele percebia até às vezes, né, se era homem ou mulher por determinadas coisas. Ele conseguia também pensar, tipo, eu acho que é homem ou mulher pelo tamanho da marca da pegada. Eu posso saber mais ou menos a altura da pessoa pelo tamanho do espaçamento entre as pegadas, né? Tipo, a pessoa pisa, fica a marca da pegada. Aí ele via, né, quantos centímetros mais ou menos entre uma pegada e outra. E aí ele fazia um cálculo lá, né, na cabeça dele, e ele falava, a pessoa, o criminoso que nós estamos procurando tem aproximadamente tantos centímetros. E normalmente, né, normalmente não, ele sempre estava certo com relação a essas coisas de altura, de ser homem, ser mulher, enfim, normalmente ele também acertava a motivação do crime. E então ele era muito, muito, muito bom, né? E isso é muito bom nos livros, porque ele é sensacional, a forma como ele investiga é totalmente diferente, né? E aí os detetives sempre, né, chamavam ele, consultavam ele quando estavam com uma situação muito difícil. E aí ele começou a levar, né, o Dr. Watson para as cenas de crime, para ajudar ele, porque ele começou a perceber que era bom ter um médico também. E um amigo também, né, porque ele também consegue raciocinar muito, tipo, falando, explicando as coisas, né. Ele vai e fica pensando, e às vezes ele empaca também um pouquinho em alguma situação, e aí ele fala, tipo, pro Watson ficar falando tudo que, tipo, eles conseguiram perceber, tudo que eles viram, tudo que o Watson percebeu, tudo que o Watson viu. E isso também às vezes dava uma luz na cabeça do Sherlock, né? E aí ele conseguia mais algumas coisas para desvendar o caso, né? Então eu recomendo muito o livro, esse livro e os livros do Sherlock Holmes, né? Esse aqui, no caso, como eu falei, como são 3, assim, histórias, né? Dividido em 3 histórias, é uma coletânea. Eu só achei que poderia ser... Eu prefiro, no caso, tipo, o livro que conte uma história só. Porque, tipo, é muito bom. E teve histórias aqui que eu acho que deve estar meio resumido, entendeu? Porque são 3 em 1, né? E se você for ver aqui... Então, eu preferia ter tido a história, tipo, completa.
Tem até, eu acho, um caso, acho que é um só, que não foi resolvido aqui. Eu não sei se realmente esse caso, essa história não foi resolvida ou se aqui, né, eles não trouxeram, tipo, né, a resolução no final. Mas é muito bom. Eu recomendo, né, as histórias do Sherlock. E esse livro aqui é muito fácil de ler, ele é uma leitura muito rápida, porque ele prende, você sempre fica querendo saber, tipo, né, quem foi que cometeu aquele crime, como que o Sherlock vai desvendar aquilo, quais são as formas, as coisas que ele vai utilizar para conseguir desvendar quem foi que cometeu o crime, né. Então é muito, muito bom. Esse livro também, né, é antigo, claro, é de antigamente, então ele traz um cenário, né, de Londres, que é época de carruagem, né, ou daqueles carros quando começou a ter, né, as ruas, e aí ele descreve, ele narra, e aí você consegue, né, fazer o cenário na sua cabeça, você consegue botar o cenário lá, e aí você consegue se sentir. Teve momentos que eu me sentia dentro da história, né, tipo em Londres antigamente, vendo as construções, vendo tudo, então assim, é maravilhoso, eu recomendo muito. Então é isso. Curtam, compartilhe, se inscreva no canal, aperta o sininho para notificação, para receber notificação quando entrar um vídeo novo no canal. Fique por dentro, pode compartilhar para os amigos e tchau, até o próximo vídeo.